Obrigado, Gisele. Então, né, gente, como, né, já falei para vocês, ela é pastora, ela é modelo, ela é professora, ela é uma bênção, casada com o pastor Vini. A Yara tem uma história gigantesca, é uma referência para a gente, tanto na vida ministerial quanto na vida profissional. Deus já deu para ela tantos desafios, e aí ela tem toda a liberdade para poder dizer aquilo que ela sentir de dizer, da história, do currículo, de quem ela é, de quem ela se tornou, de quem ela tem se tornado. Mas melhor do que tudo, ela é escolhida do coração de Deus para sempre estar liberando palavras, não somente a nós aqui em Minas, mas por todo o Brasil. E assim que essa pandemia passar, eu te garanto que se você convidar a pastora Yara, o esposo dela, para estar com você no seu evento, na sua igreja, você não vai se arrepender, porque eis aqui uma mulher separada do Senhor. Fogo! Vai, 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 Yara! Gente, se a gente estiver naquele dia mal, né, é só ligar pro Flavinho, né? Porque o jeito que ele fala da nossa Ah, pessoa, Jesus. até você se convence, né? De que tudo é muita verdade mesmo. Modelo só se for de anão de jardim, né, amiga? É bênção. Ai, gente, esse Flavinho é uma benção. Eu recebo, viu, irmão? Tudo que você no espírito. Amém. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. Uma alegria conhecer tanta gente nova, né? Eu creio que a gente já se encontrou nas regiões celestiais aí muitas vezes, principalmente nas oportunidades que a gente teve da Regar, né? Então, tem alguns encontros que só depois eles se manifestam fisicamente, mas eu tenho certeza que nas regiões celestiais nós já nos encontramos aí em adoração, em mover, em atitudes proféticas, de tudo que nós já tivemos oportunidade de viver, né? Enquanto Regar aí, e às vezes até em outras oportunidades, né? Festivais, enfim. Então, quero também me colocar à disposição aqui para vocês, né? Alguma coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição, viu? Flavinho sabe, a gente está aqui para servir também, né? Tá bom? Então, fica aí, se vocês não tiverem meu contato, não, agora tem que estar lá no grupo, né? Agora a gente está no grupo, todo mundo junto, então tá lá, qualquer coisa é só mandar, a gente vai caminhando junto, é muito bom poder ter irmãos para caminhar, né? Principalmente em tempos como esses de isolamento, enfim, é muito bom a gente saber que tem um lugarzinho seguro para caminhar junto, né? Amém? O Senhor tem falado muito no meu coração faz um tempo já, faz um tempo, até mesmo antes um pouquinho da pandemia, e depois a gente vai entendendo, né, algumas coisas que o Espírito Santo começa a falar com a gente, vai fazendo mais sentido à medida que você vai vivenciando, experimentando algumas coisas. Nós já sabemos, eu já quero declarar essa verdade para você, para ficar mais uma vez no seu espírito, mas eu tenho certeza que você já sabe disso, né? Que nós não somos daqueles que desistimos. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedemos, nós não somos daqueles que olhamos para trás, que colocamos a mão no arado e olhamos para trás. Nós somos daqueles imparáveis. Amém? Imparáveis. Porque não é pela nossa força que a gente anda, não é pela nossa criatividade, não é pelos nossos talentos, pelos nossos dons, pelo nosso conhecimento. A gente anda pela força do Senhor, pela criatividade que vem do alto, pela direção sobrenatural. Então, por isso que nós somos, sim, imparáveis. Nós não somos daqueles que retrocedemos, mas somos daqueles que avançamos para o alvo, né? Amém? E eu já quero declarar, abrir aí esse tempo de partilha, declarando mesmo isso, nos lembrando. Às vezes a gente já sabe, né? A gente só precisa relembrar o nosso espírito dessa verdade, né? E assim, Deus tem falado muito comigo a respeito. Eu até gravei, faz um tempo já, gravei um podcast, um vídeo, né, para os estudos da Regar, que inclusive esse mês de agosto os estudos da Regar vão ser aqui, né, da turma da Regar Minas, top, amanhã já sai o primeiro, bênção, e esse mês tá aqui com a gente, tá com essa turma, né. E eu gravei numa outra oportunidade algo sobre isso, e na hora eu até falei, né, orando aí ontem, esse fim de semana, o Flavinho me convidou aí no final de semana, e orando, eu fui perguntando ao Senhor, né, e o Senhor falou, eu quero que você fale disso de novo. Tem algumas coisas que a gente precisa falar sempre, né, que a gente precisa bater naquela teclinha,
para que a gente primeiro entenda aquilo, mas também para ter maior número de oportunidades de compartilhar. Deus tem falado muito comigo uma palavra lá em Mateus, não sei se você está com a tua Bíblia aí, né? Se você consegue acessar. Mateus no capítulo 13 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, os versículos. Mateus 13, 51 e 52. Eu quero ler com vocês aí. Se você já achou, acompanhe. Se você não tiver acesso à Bíblia aí. Lá tá assim: entendestes todas essas coisas? Jesus perguntou para eles. E eles responderam, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu quero ler de novo. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém? E aqui antes, né, alguns versículos, alguns esse capítulo 13 mesmo, desde o começo dele, Jesus estava falando sobre o reino dos céus. Ele estava tentando explicar através de parábolas para aquele povo, para aqueles que estavam ouvindo ele ali, para os seus discípulos, inclusive, sobre o reino dos céus. Ele falou de várias parábolas, falou da parábola do joio, do tesouro escondido, né, da pérola, da rede, falou sobre várias coisas. E aí ele finaliza esse entendimento com uma pergunta, ele era fera nisso, né? E até hoje ele faz isso com a gente. Então, quando eu leio esse texto, eu sinto Jesus me perguntando, você entendeu? Você entendeu sobre isso? E aí a gente fala aquele sim, assim, como que eu acho que aquele povo falou também, né? Eles falavam sim, assim, sim, né? Mas parece que você sempre tem que aprofundar mais. A gente fala um sim meio duvidoso, porque de tamanha sabedoria que é derramada sobre nós, então às vezes a gente precisa de um tempo maior para digerir certas palavras, né? Não sei se você é assim também. Tem alguns textos, algumas palavras, algumas coisas que eu ouço que eu tenho, tipo o pastor Paulo, né? O pastor Paulo Júnior. Quem está acostumado a ouvir o pastor Paulo Júnior, que estava na conferência da Regaça, tem palavras que às vezes a gente ouve, você tem que ouvir de novo, você tem que ouvir de novo, você tem que ler de novo e ir digerindo elas, né? Então eu tô nesse processo com essa palavra, sabe? Tô aqui digerindo, tô ruminando ela. E aí Jesus perguntou para eles, vocês entenderam o que eu falei? E aí eles falaram sim, ok. Ele falou, olha, por isso, todo escriba versado, né, nessa ideia aí, ele estava falando do escriba, que era aquele cara que ouvia, que entendia sobre as leis, que entendia sobre o Antigo Testamento, que sabia tudo, que ensinava, né, além dele escrever, reescrever as leis, ele também tinha a oportunidade de ensinar. Então, era alguém que sempre estava ali debruçado sobre a palavra, né? Alguém que sempre estava em contato com a palavra. E ele fala sobre esse escriba versado no sentido de aquele inteligente, aquele versado no sentido de bom entendedor, que não só lê, mas que entende o que está sendo falado ali. Porque quantas vezes as pessoas leem a Bíblia, mas não entende, né? E Deus está tentando falar e a pessoa não entende. E ele falou, ó, esse escriba, né? Bem-aventurado é ele, né? Que é versado no reino dos céus. Ele é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas velhas, mas também coisas novas. E aí o Senhor tem falado comigo isso, que nós precisamos ser esse escriba versado, entendedor, de ouvir o que Deus está falando para esse tempo agora. Porque o que Jesus estava falando naquele momento? Jesus estava anunciando para aquele povo o reino dos céus, que antes não tinha sido anunciado. Porque Jesus foi o precursor do reino dos céus, certo? Ele veio pregar sobre esse reino.
Então, antes tinha a lei, tinha um sentido, tinha a palavra e tudo, mas sobre o que Jesus estava falando era algo novo. Então, Jesus estava trazendo para eles algo novo. Jesus era portador de boas novas. Jesus era portador de um novo tempo, de uma nova visão, de um novo entendimento sobre a palavra, se é isso que a gente pode dizer aqui. Então, ele estava trazendo coisas novas, coisas novas. E nem por isso, olha que interessante, mesmo Jesus trazendo para eles algo novo, ele deixava de considerar aquilo que já tinha passado. Ele deixava de considerar o velho tesouro, né? Então, ele não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. Então, olha que interessante, ele fala, esse escriba versado, essa pessoa que lê, que entende que quando eu estou falando com ela, né, ali na sua intimidade, no seu quarto, ou quando ela está ouvindo alguém, um profeta de Deus, enfim, feliz é ela que consegue tirar do seu depósito. E é aí que a gente entra, né, a pergunta que Jesus estava também fazendo para eles de forma silenciosa, porque Jesus era muito bom nisso também, em fazer perguntas diretas, mas também indiretas, né? Se é que vocês têm depósito, era tipo isso que ele estava falando para eles, né? O que é o depósito? É o que eu já conheço de Deus, é o que eu tiro quando eu preciso de algo, né? É aquele tanto que eu tenho de conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da voz de Deus sobre mim, que quando eu estou em alguma situação eu consigo tirar daquele depósito, né? Então, há momentos que a gente simplesmente vai viver do depósito. Há momentos que a gente vai ter que viver do depósito. Mais ou menos assim, tem fases que você está passando por tantas tribulações, é tão difícil conseguir discernir as coisas, que você vai ter que viver daquilo que você já encontrou em Deus. Aquilo tem que ser suficiente para te sustentar. Né? O que você já recebeu de Deus tem que ser suficiente para te sustentar. Que não nos faz voltar atrás. É aquilo que nos dá certeza. Porque às vezes a gente passa momentos de silêncio. Que Deus simplesmente deixa a gente quietinho ali, você não entende o que está acontecendo. Voltemos. Todo mundo aí? Belezinha? Podemos seguir, Flavinho? Flavinho já está aí? Flavinho ainda não chegou. Voltou a maioria ou ainda falta alguns? Faltam alguns. Mas a Falta maioria alguns, já né? voltou, pastor. Beleza. Vamos tentando seguir aí o entendimento, então, né? O pessoal vai entrando. Aí, amém. Amém? Então, irmãos, algumas fases da nossa vida, o que nos sustenta é o depósito que a gente tem. É o quanto a gente já conheceu e já experimentou de Deus. Por isso que algumas pessoas não conseguem permanecer, porque o depósito não é grande. Entende? Ou não existe depósito. Não existe depósito. Não tem realmente ali algo para acessar. Né? A pessoa não tem, não foi feito um depósito. Então, alguns tempos a gente tem que recorrer ao depósito. Então, era como se Jesus estivesse falando para eles: todos vocês precisam ter um depósito de onde tirar coisas velhas e coisas novas. E é como se ele estivesse falando, apresentando para vocês algo novo. Pega isso, hein? Estou aqui apresentando algo para vocês novo. É novo. Mas vocês precisam aprender a tirar do depósito de vocês tanto coisas velhas quanto coisas novas. Achar esse equilíbrio. E aí ele estava trazendo um confronto tão grande para aquele povo, para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, para toda aquela turma ali, porque aquele povo, vou te falar qual era a maior característica deles e onde Jesus tinha mais trabalho com eles. Vamos lá, pensa aí. Eles eram muito agarrados ao passado. Eles eram extremamente apegados ao velho. Eles tinham dificuldade com o novo. Eram extremamente ligados e focados na lei. Então,
Por isso que eles não entendiam o que Jesus estava falando. Porque era tudo algo muito novo. Eles tinham ele como um louco, eles tinham ele como muitas vezes eles chamaram ele de herético, né? Ele não sabe o que está falando por demônios, enfim. Porque a mente deles era tão apegada ao antigo, sabe? Ao formato antigo, à estrutura antiga. Para eles só existia uma forma e um jeito e uma lei e uma palavra. Não tinha como Deus entregar nada novo. Era aquilo e era aquilo que ia ser pro resto da vida, né? Então Jesus estava quebrando, sabe, essa estrutura pegada deles, apresentando para eles o reino dos céus, que era algo novo. E aí, o que eu entendo? Era como se Jesus estivesse falando para eles: vocês precisam ser versados dessa forma e ter depósito tanto do velho quanto do novo, porque quando o velho ficar sem forma e precisar ser estruturado, né, se tornar rígido, pesado, se tornar não aplicável mais para uma geração, vocês precisam estar abertos para me ouvir. Jesus estava ali falando, para me ouvir e receber de mim o novo. Né? Então a Bíblia fala várias vezes sobre isso. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não tem como, porque a estrutura velha não suporta o novo. Então é preciso se desprender, se desagarrar do velho, mas não abrindo mão do que é fundamental. Era isso que Jesus estava tentando dizer para eles. Você não pode simplesmente anular o velho, o que passou, o que foi, né? E simplesmente colocar o novo e falar, não, agora o velho não serve mais. Entende? Não, Jesus estava tentando mostrar para eles um equilíbrio, porque sempre ia haver o velho, que a gente não pode abrir mão. A lei nos resguarda, nos protege, ela nos fundamenta. A lei nos fundamentou, a lei trouxe para nós princípios. E o que Jesus estava dizendo é que não abram mão disso, mas estejam abertos e atentos para cada fase e época que eu estiver trazendo e falando com vocês sobre o novo. Né? Então, exatamente isso, equilíbrio. Vocês precisam tirar do depósito tanto o velho quanto o novo. Então, irmãos, eu acho que Jesus está gritando tanto isso para nós, para a nossa geração, tanto isso. E se nós não abrirmos espaço para ouvir o que Jesus quer derramar de novo, nós vamos continuar enrijecidos, engessados com o velho. E nós vamos perder o reino dos céus. Que é o que aconteceu com a maioria daquele povo. Muitos não conseguiram entender, eles não receberam o novo, não souberam lidar com o novo. E Jesus queria ensinar para eles esse equilíbrio. Então, irmãos, pensa aí no seu ministério, pensa em tudo que você fazia como filho de Deus até fevereiro desse ano. Até fevereiro desse ano, né? Até janeiro desse ano. Pensa se tudo não foi ali meio mexido. Às vezes Deus permite que o que é abalável, Hebreus fala isso, o que é abalável ser abalado, mas o que não é abalado não ser abalado. Mas o resbalo vem. E justamente para fazer com que a gente pense no que pode ser abalado e no que não pode ser abalado. Então é tempo de nós, principalmente como líderes, né? Como aqueles que trazem direção, como aqueles que têm a responsabilidade de ouvir de Deus direção para cada tempo, parar e refletir sobre o que foi abalado, o que pode ser abalado no meu ministério em relação à estrutura, formato, manifestação e o que não pode ser abalado, e eu vou precisar lutar para manter isso, mesmo com as circunstâncias, entende? Então, por exemplo, equipes que não tinham costume ou hábito de ter entre eles períodos de devocional, períodos de estudo, períodos de oração,
de ter aquele tempo ali nos seus ensaios ou em qualquer outro momento dos seus encontros, quando veio a pandemia, os ensaios foram abalados, ok? E amém, irmão? Se os nossos ensaios forem abalados, ok, a gente vai dar um jeito. Mas e se o principal for abalado? E se não houvesse o principal? A gente ficou sem o que fazer. Quantas equipes eu vi falando assim, nossa, a gente não tem por que se encontrar, porque só se encontravam para produzir algo e não para manter algo, um princípio, um fundamento. Então, não tinha como tirar de nada do depósito. Entende? Então, assim, o que eu creio que Deus está gritando para nós nesse tempo, está tentando nos fazer entender, é isso. Nós precisamos manter o que não pode ser abalado. Você precisa pensar sobre isso no seu ministério, na sua vida, na sua igreja, na sua congregação. O que não pode ser abalado? Nunca, de jeito nenhum. Venha o que vier, o tempo que for, a estação que eu estiver vivendo, as circunstâncias que o mundo estiver vivendo, isso não pode ser abalado. Mas e o que Deus pode estar falando para você? Repensa o formato, repensa a estrutura, recebe aí algo novo que eu quero te dar. Entende? Recebe uma unção nova, uma unção fresca. Talvez a gente está insistindo em formatos, em estruturas que estão ali há anos sendo feitas do mesmo jeito. E a pessoa, o ser humano sem reflexão, gente, ele não avança. Ele não avança. A gente precisa refletir, se perguntar, como Jesus perguntou, vocês estão entendendo isso? Vocês entenderam isso? Né? Como ele perguntou para ele. A gente precisa se perguntar, peraí, será que Deus não tem uma forma nova, um jeito novo, uma maneira nova de se fazer evangelismo, de se pregar, de reunir minha equipe, de adorar, de projetos, enfim, coisas que podem ser mudadas, a gente tem que estar aberto a receber o novo. O que é fundamento, o que é, como a lei, aquilo que nos rege, que nos fundamenta, os nossos princípios não podem ser abalados. Gente, pensa, se alguém lá, 20 anos atrás, não tivesse parado para ouvir a voz do Espírito Santo, hoje esse grupo aqui não existiria. Arte na igreja? Bateria? Dança? Teatro? Que é isso? Misericórdia. Pintura dentro da igreja? Certo? E eu não vou nem falar do que foi 20 anos atrás, não. Da outra geração, não. Mas Deus sempre precisou de pessoas que conseguiam receber algo novo. Sabe? Deus sempre precisou. Um grupo de 12 apenas, e depois poucos e poucos, mas depois foram indo muitos e muitos e muitos e muitos foram entendendo. Mas a igreja sempre vai passar por períodos de reforma. Quantas reformas nós já vivemos? Irmãos, nós realmente viramos o século. Porque era já para ter virado. Mas nada que marca uma virada de século tinha acontecido ainda. Vocês podem estudar, ler a história. Todas as vezes que se mudou um século, algo aconteceu que marcou a virada daquele século. Então, agora que nós estamos virando século. Pra vocês terem uma ideia, eu vou citar só um exemplo. Viagens espaciais eram feitas de muitas e muitas distâncias de tempo uma da outra. Gente, acabou de ser feita uma viagem e eles já estão preparando a próxima. Virou o século. Receberam um novo. Entende? E eu tô falando de algo aqui, terreno, tá? Não vou nem citar os espirituais. Então, eu acho que é tempo da gente parar, sabe? Entrar ali no nosso quarto e deixar Jesus perguntar isso para nós. Você entende o que eu tô falando? Você precisa entender o que é o reino dos céus. O reino, gente, não é estático, ele é movimento. Tudo que tem a ver com o reino de Deus, tudo que tem a ver com Deus é fluido, é água, é fogo, sabe? É tudo fluido, não tem nada que é estático. Nada que é estático. Pense em tudo que tem a ver com o Espírito Santo, pense em tudo que tem a ver com Deus. Rios de águas vivas, é fogo consumido, tudo que se move, tudo que se modifica. Entende? Nada que é estático, nada que é parado. Então, talvez, eu creio que Deus está falando para as artes. E as artes, ela tem um poder fenomenal de marcar
marcar trocas de gerações, trocas de entendimento. Você pode pensar, o que foi que marcou aqui na nossa história do Brasil a ditadura? O que fez a ditadura se transpor? O que foi o movimento mais marcante da ditadura? Os artistas, a comunicação, certo? Então, nós precisamos entender isso. Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco, Deus vai falar com você, vai falar comigo, vai nos dar maneiras novas, vinho novo, né? Vinho novo, estruturas, formatos, algo que você vai receber do alto. Você vai receber do alto algo novo, sem perder o que é velho, mas acrescentando ao seu depósito algo novo. Então, não se enrijeça, não tape os seus ouvidos, não feche os seus sentidos espirituais. Quando você estiver lendo a Bíblia, fala, Deus, eu entendo o que está acontecendo aqui. Eu quero estar sensível para essa mudança de século, eu quero estar sensível para isso que o Senhor está tentando falar com a igreja. Todos nós estamos tendo que repensar estruturas. Todos nós estamos tendo que repensar estruturas. Então, talvez você também precise parar e repensar sobre o seu ministério. Certo? Por quê? Volto a falar lá o que eu falei no começo. Porque nós somos imparáveis. E só ficam paralisados aqueles que não conseguem receber esse novo. Aí eles vão ficar paralisados e vão ficar para trás. Foi o que aconteceu com aquele povo. Lá, da época de Jesus, os que não entenderam o sopro que o Espírito estava dando ali, para as boas novas, para o novo, eles ficaram paralisados. Eles não conseguiram entender, não receberam. Né? Então a gente precisa estar atento. Senhor, eis-nos aqui. Artistas são sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao toque, à fala do Espírito Santo. Então, irmãos, Deus pode trazer coisas maravilhosas que vão... Olha, eu creio que você, como artista, pode receber algo de Deus e compartilhar com o seu pastor que vai mudar a história da sua igreja nesse século. A história da sua congregação. Entende? Irmãos, como eram feitas as missões antigamente, depois vieram as artes, vieram tantas coisas que deram uma nova cara, um novo jeito de se entrar em países, pelas artes, pelos esportes. Os caras não precisavam falar que eles eram missionários, eles simplesmente falavam, eu sou atleta, eu sou um artista, e as portas de qualquer lugar desse mundo se abriam. Entende? Então, o que será que... Qual é o up? Qual é o plus que Deus quer dar para nós nesse tempo? Amém? Sempre há novo, sempre há algo novo para se receber. Nós precisamos entender o que Deus quer derramar, como essa próxima geração, a geração de agora, pós-pandemia, não vai ser a mesma. Como que nós vamos alcançá-los? Como que nós vamos pregar o evangelho para esse povo? Entende? São perguntas que nós temos que nos fazer. Então, vamos ser vanguardistas. Vamos desejar ser vanguardistas, né? De ouvir primeiro ali e falar, Senhor, eis-me aqui, sabe, ser sedento? Eu quero ser esse pai de família. Quem é o pai de família? O pai de família é aquele que se sente responsável por ouvir uma direção do alto e guiar o seu rebanho, que é a sua casa. Esse é o pai de família. Então, principalmente se você é líder aqui, né, se coloque nessa posição de pai de família, sabe? De falar, olha, eu sou esse pai de família que quer tirar desse depósito coisas novas, mas coisas novas e também coisas velhas e também coisas novas. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero desejar, eu quero sentir essa responsabilidade de um pai de família que vai prover, que vai trazer direção. O pai de família, ele provê, ele traz direção, não é? Ele cuida, ele ouve e depois instrui. E todos sentem segurança. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade, a marca, a característica de um sacerdote. Nós temos o sacerdócio sobre nós. Artistas são sacerdotes do Senhor. Então, ele vai derramar sobre nós o novo, mas a gente precisa estar atento, não ficar agarrado, sabe? Agarrado ali, eu não largo, eu não solto do jeito que eu fazia, eu não abro mão, eu não quero aceitar, eu não quero me envolver, eu não quero, não quero ouvir o que está acontecendo. Então, irmãos, nós vamos ficar para trás, né? Nós vamos ficar paralisados. Mas se nós queremos, nós vamos avançar. Amém? Nós não podemos ficar engessados, porque nós não somos daqueles que ficamos paralisados, nós somos imparáveis. E para cada estação, Deus tem um novo para soprar nos nossos ouvidos.
Então, receba aí de Deus sobre o seu ministério, sobre projetos novos, estratégias novas, um vinho novo sobre você. Eu quero declarar mesmo agora, em nome de Jesus, papai. Eu quero orar agora, selando essa palavra no coração dos meus irmãos. Eu selo no meu coração também, porque a cada vez que eu falo dela, eu recebo mais no meu espírito, Senhor. Nós estamos aqui, sedentos, Pai, com a responsabilidade de um pai de família, para ouvir e trazer a direção, Senhor, porque somos sensíveis, porque somos sedentos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar essa unção. Senhor, nós vamos ter sonhos proféticos. Nós vamos pegar papéis e vamos começar a descrever projetos e estruturas, ideias, e, Senhor, coisas que nós ainda não experimentamos. Algo novo, algo rema, revelado do céu para nós, para esse tempo chamado hoje. Em nome de Jesus, aumenta o nosso depósito, Senhor. Nós clamamos nessa noite, aumenta o nosso depósito e nos usa para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Amém. Eu quero mais! Eu quero mais! Ano passado nós saímos daqui, já eram 11h30, não foi, gente? Umas 11h30. E eita! o negócio, cara... E foi rendendo. Ai, Jesus! Glória a Deus! Mais. Glória a Deus! Aí, gente, Glória quem quer mais? Quem quer mais aí? Ô, Glória! Vou dar um último pitaco de uma coisa que eu ouvi de Deus hoje. Último pitaco para a gente fechar. Não é diretamente ligado aqui, mas eu estou tentando fazer esse link. Quem sabe você recebe aí no Espírito primeiro que eu, hein? Deus falou comigo lá em 2 Pedro 2,19. Fala assim, ó. Porque de quem alguém é vencido, presta atenção, hein? 2 Pedro 2,19. Anota aí, porque depois você pode meditar lá e Deus pode trazer aí revelação direto do trono para você. Obrigada aí, Dri, por ter anotado. O 19 e o 20 também, tá? Fala lá, ó, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Uau! Presta atenção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, irmãos, eu quero ser aquele vencido por Cristo, sabe? Sabe, aquele que Jesus vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e aí até que ele me vence. Eu quero ser desse. Porque quem tem o Apocalipse inteiro, hoje eu terminei o livro de Apocalipse inteiro fala com a gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí ele fala, e depois ele fala de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, é uma pergunta também. Pensa aí, deixa para você meditar aí depois. Quem é que tem te vencido nesse tempo? Seu cansaço, sua mente, a preguiça, a pandemia, o medo. Quem é que tem te vencido? Porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. Nós não somos daqueles que se fazem servos do medo, da paralisia, da infertilidade, sabe? Não, Senhor, nós não vamos nos tornar servos dessas coisas, das quais muitos têm se tornado. Do medo, deixam de se ajuntar, de se congregar, paralisam seus ministérios, porque estão sendo vencidos por aquilo ou por algo, por alguém, e estão se tornando servos disso, né? Então, nós somos imparáveis, nós não somos daqueles que são vencidos pelas coisas da carne, pelo príncipe desse mundo, não, nós somos servos de Jesus, e só Ele vai nos vencer, só Ele. Nós temos prazer de ser vencido por Ele, né? Então, fala, Espírito Santo, fala, e o Senhor sempre vai ganhar. O Senhor sempre vai ganhar aqui, meus ouvidos vão estar atentos para o que o Senhor quer falar, né? Mas nós não somos daqueles que se faz servo do medo, da paralisia, né? Não, Senhor, eu não aceito paralisia na minha vida, no meu ministério, eu não aceito infertilidade, infrutilidade, eu não aceito, eu não vou ser servo de nenhuma dessas coisas. Então é algo que Deus pode estar perguntando para nós aí, o que ou quem tem te vencido, né? Nesse tempo, nesse período, porque muitas coisas vão tentar nos vencer, muitas coisas, mas nós não vamos nos fazer servos delas,
né? Nós vamos avançar recebendo o novo de Deus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus! Geração de Aleluia! imparáveis. Imparáveis somos Imparáveis. nós. Amém. Nós não vamos desistir. Nós vamos incentivar. Você sabe, nós somos um grupo hoje de mais de 200 pessoas lá no Regar Minas. E todos têm a mesma Muita oportunidade de gente. estarem aqui conosco, né? Eu não quero aqui vir com aquelas palavras, né? Julgando o irmão porque ele não está aqui. Mas que ninguém perca a oportunidade de estar aqui num tempo como esse, né? De desfrutar de um tempo como esse, não só das palavras, mas da comunhão, do que Deus já tem trago para cada um de nós aqui. Então, incentive as pessoas. Então, nessa semana, eu quero que você lembre bem dessa palavra que a Yara liberou sobre nós. Que nós não sejamos, né? Daqueles que Amém. desistem, mas que sejamos os imparáveis. Então, que você possa ir como um desafio. Todos vocês que estão aqui na telinha comigo hoje, cada um de vocês, ao longo da semana, nos horários que quiserem, postem um versículo e sempre escrevam lá embaixo, #imparáveis, para que a gente possa lembrar do que Deus falou conosco hoje, que a gente Amém. possa incentivar os outros a entender esse processo de Deus. É Amém. algo Em nome de que Jesus. está latente agora, né? O Espírito Santo, a Yara liberou o Espírito Santo e falou assim: Espírito Santo, começa a falar. E já Aleluia. já está falando, já está se movendo. E aí eu quero, assim, agradecer de coração, Yara, porque que palavra objetiva, Glória a Deus. prática e necessária para esse tempo ao qual estamos vivendo. Obrigado Amém. pelo seu coração. Te queremos aqui mais vezes. Sim, vamos combinar. Nas segundas eu tenho um discipulado também com a turma daqui, com a turma do grupo daqui, mas algumas segundas eu posso me organizar, a gente vai se falando aí, tá bom? Não, é mais para frente, nós vamos sim. Alguém tem alguma Sim. pergunta, gente, algum comentário para fazer bem rapidinho, que talvez a pastora Yara também tenha que sair para descansar um pouco. Se tiver 1, 2, 3 pessoas que queiram falar rapidamente, vai ser bom aí, vocês que gostam de falar. Jean, Angélica, Às vezes daqui a pouco. algum testemunho, né? Às Sim. vezes algum testemunho também, né? Não, hoje eu não tenho, não. Tá com vergonha hoje, Jean? Não, hoje eu não tô muito bem mesmo. Nós vamos Mas orar a palavra, por você. mas a palavra ela foi renovadora, foi confrontadora para mim hoje. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Mais alguém? Amém, Dri? O pessoal tá com vergonha hoje, né? Oi, Daiane. Parece que tem no chat. A Kátia, ela tinha feito uma pergunta lá em cima, quando estava falando em questão, assim, da gente estar, daquilo, tipo, do que não pode ser abalado, dos nossos princípios não serem abalados. Como agora os nossos ensaios foram abalados, nós buscarmos coisas novas. Aí eu creio que ela perguntou algo tipo, e quando você quer levar sua equipe para um devocional, e aí tem aquelas pessoas que continuam resistentes e que não querem se envolver, como fazer? Sempre tem, né? Sempre Verdade. tem, irmãos, infelizmente. Infelizmente, sempre tem. Olha só, primeiro, né, a gente tem que parar e receber de Deus talvez uma direção assertiva e específica sobre aquela pessoa. Porque tem, claro, né, tem várias estratégias que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente agenda um discipulado semanal com a equipe, coloca um estudo que você sabe que vai atrair atenção, né, despertar o interesse em estar participando, principalmente se forem jovens, né, jovens adolescentes. Eu tenho liderado aqui, pastoreado a juventude da igreja. É um desafio enorme você lidar com um jovem adolescente, porque eles oscilam no interesse o tempo todo, né, gente? É difícil demais. Então, assim, o que a gente costuma fazer? Pegar temas que a gente sabe que vai ser interessante para eles estudar. E aí desperta mais interesse em estar ali. Então, o discipulado, né? Porque o discipulado ele não tem necessariamente que ser sobre artes, né? Mas é sobre caráter, sobre santidade, santificação, enfim, né? Sobre tudo que a gente precisa como cristãos. Então pensa nisso, tenta descobrir ali as características do seu grupo. Cada grupo tem uma característica, né? De interesse e tal. Trabalha série, sabe? Aquela série que tem continuidade. Eles amam assistir série na Netflix. Então, se a gente trabalha com essa idade, se for adolescente, né, não sei,
jovens, eles gostam demais de ter uma continuidade, sabe, naquele tema. A gente tem feito isso aqui em relação ao discipulado e tem dado certo, sabe? Tem dado certo. A gente tem conseguido mais atenção deles. Mas, por exemplo, vou te dar um testemunho de uma coisa específica, como eu te falei, sobre a gente orar, dedicar um tempo especial de orar para Deus trazer para a gente uma direção específica sobre aquelas pessoas, né? O nosso grupo de liderança aqui, de juventude, a gente pastoreia, né, a juventude, mas a gente tem uma equipe de 4 pessoas que a gente caminha junto e tá levantando eles ali como líderes, né? E a gente começou a perceber que eles estavam ficando muito distantes, muito frios, muito inconstantes. Às vezes tem uns tempos que vem umas setas, assim, né? Que a gente percebe que é muito espiritual mesmo. E irmãos, outra coisa, né? A gente sabe que é espiritual porque nós estamos enfrentando épocas de apostasia. Isso é bíblico e é real total. Apostasia existe desde sempre, mas em tempos ela se intensifica. E isso é totalmente bíblico. E o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de apostasia liberada. Sabe quando o diabo libera um negócio, sim, de apostasia? E é bíblico, não tem como fugir disso, né? Do se afastar, do se esfriar, do deixar, de perder o interesse. Então, primeiro, orar repreendendo esse espírito de apostasia dentro da sua equipe, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a repreender, sabe? Na equipe, eu trouxe para eles uma palavra sobre isso. O Senhor falou comigo, falou, olha, tem um espírito de apostasia tentando infiltrar dentro dessa equipe. E é mesmo, porque está tentando infiltrar dentro da igreja toda, por que a equipe ia ficar livre, né? Então, eu falei, nós compartilhamos com eles e começamos a orar repreendendo na vida deles, repreendendo na vida deles, o espírito de apostasia. E eles começaram a identificar, né? Que realmente fazia sentido isso. E a gente começou a orar específico, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que parar e orar. Essas dicas que eu falei aí são coisas que geralmente funcionam sim, mas a gente precisa parar e orar. Porque às vezes tem coisas que a gente não discerne sem oração específica, sem jejum específico, né? Então, a gente trouxe uma estratégia aqui. A gente reuniu por 7 dias, fizemos uma campanha de 7 dias de oração com eles, né? E aí, gente, é a mesma coisa de tirar com a mão mesmo, né? Igual o ditado que a gente fala aqui, nossa, tirou com a mão. E sai mesmo, não fica, não tem como. Aonde tem oração, intercessão constante, vai embora, né? Então, talvez uma dica fosse essa, né? A gente precisa repreender a apostasia mesmo. Tem negócio tá feio. Amém. Verdade. Nossa, que bênção. Glória a Deus. Estou muito impactado e muito feliz por tudo que Deus está falando e fazendo, gente. É tempo da gente se capacitar nesse sentido do entendimento da palavra. A gente, às vezes, fala isso e fica parecendo brincadeira. Não, já passou o tempo. Mas, enquanto há tempo, que nós possamos nos alimentar, que a gente possa buscar cada vez mais esse entendimento bíblico dos processos que Deus tem para discernir a nós. A Yara falou ali, é tempo de ouvir, de sonhar, mas se assim, eu preciso sonhar, mas eu preciso estar alimentado de um processo. E o processo é Bíblia. Então, que você se alimente, que você viva isso para que Deus possa te usar como um general, como um guerreiro dessa geração. Essa geração precisa de cada um de nós. Nós não vamos parar por qualquer coisa. Somos imparáveis, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. E Deus tem um projeto, estratégias assim, especiais para cada um de nós, irmãos. Ele quer derramar mesmo, porque tem a ver com o contexto que nós vivemos, com as pessoas que nós tocamos, com a comunidade que a gente está inserido. Por isso que eu creio, sabe, em um vinho novo que é geral, mas eu também creio naquele vinho novo que é específico para aqueles odres, entende? Por isso a gente tem que estar sensível. Por exemplo, a gente fez aqui, eu comecei a orar e ficar assim, quieta sobre a questão de evangelismo, e eu falei, Senhor, todas as nossas estratégias estão impossibilitadas de serem usadas. Tudo que eu conheço de evangelismo, sabe? E eu comecei a falar, em nome de Jesus, eu quero receber esse novo, eu quero que o Senhor traga estratégia, direção. Eu não aceito parar o ministério de evangelismo que queima dentro de mim, né?
E aí Deus trouxe um projeto para a gente aqui que chama Fica Firme. Depois, se vocês quiserem fazer na cidade de vocês, pode me chamar que eu passo, explico tudo para vocês fazerem aí, tá? A gente foi em comércios, empresas da cidade, nós visitamos quase 400 pontos, né? Montei uma equipe de evangelismo e a gente ia de 2 a 2, de máscara, de luva, e fomos levar uma palavra de encorajamento. Irmãos, foi tão tremendo, nós tivemos oportunidades enormes, porque o comércio estava sendo muito afetado, né? Tem sido afetado, e as pessoas estavam desesperadas, com medo de tudo, medo de fechar, medo de falir, de ser desempregado, de ficar desempregado. E assim, nós tivemos muitas oportunidades, que a gente chegava com adesivo, assim, entregava, falava, fica firme, nós estamos aqui para sustentar você e tal, batia, às vezes a gente só ouvia a pessoa. Alguns não aceitavam oração, mas a gente dava uma palavra, já declarava, abençoava o lugar. Então, assim, foi algo que Deus trouxe, né? Algo novo, algo diferente. Nome, estratégia, adesivo, etc, tudo. E foi tremendo. Ativou a igreja, né? Nos ativou e abençoou a cidade. Saiu nos jornais da cidade. Uma cidade pequena, né, gente? É fácil isso acontecer, né? Lógico. Glória a Deus. Mas quanto menor, mais impacto tem que ter, né? Não? Então, a responsabilidade é maior. Verdade. Mas amém, irmãos. É isso. Obrigado, pessoal. Quero agradecer vocês. Tem umas fotinhas de print lá da Anne, vai mandar lá no grupo Regaminas. Depois vocês entram lá, pega essas fotinhas, joga na rede social. Marca a gente que a gente reposta. Marca que a gente reposta, a Yara está aí falando. Vocês podem escrever um pouquinho daquilo que você sentiu, que Deus falou, e que Deus possa abençoar cada um de vocês. E também, né, em todo o tempo, que a gente não perca. Eu não quero que isso aqui vire um amuleto, tá, gente? Eu não quero que esse encontro às segundas-feiras vire um amuleto na vida de vocês, mas que vire um propósito de vocês também abençoarem outras pessoas que talvez estão sem norte, né? E muitos não valorizam esses processos. Tem muitas pessoas desnorteadas dentro do reino, dentro dos grupos, companhias. Então, você pode apontar para ela esse caminho, né? E eu creio que esse caminho tem apontado para Cristo o tempo todo. Então, que fortaleça nós líderes, mas que fortaleça também aqueles que são os discípulos, né? Aquela geração que a gente tanto clama por ela. E em nome de Jesus, lá no grupo, lá, vamos correr para poder sempre abençoar um ao outro. Angélica, você consegue fazer aquela oração pela pastora Yara agora pra gente? Consigo, tá me ouvindo agora, não é? Nossa, que áudio lindo! Amei esse áudio. Louvado seja Deus por isso. Amém. Muito obrigada, pastora, pela palavra, né? Eu creio que esses momentos aqui é a coisa nova, né? Que o Senhor já está trazendo para a gente continuar enchendo o nosso depósito, né? A gente vai precisar de depósito para quando as coisas forem acontecendo, né? A gente vai precisar estar munido. E isso aqui faz parte, né? Então, vamos orar. Jesus, agradecer ao Senhor. Pai querido, muito obrigada por essa noite. Nós agradecemos a Deus pela vida da pastora Yara. Senhor, graças ao Senhor pela palavra que ela trouxe ao nosso coração, né, por esse despertar do Senhor, né, por esse enchimento do Senhor, porque nós devemos nos tornar esses pais de família, essas pessoas responsáveis, né, que trarão a direção do Senhor, que trarão a Deus, né, a palavra necessária para cada momento. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, em nome de Jesus, discernimento, nesse tempo que a gente está vivendo agora, que a gente continue a encher o nosso bom depósito para, né, quando a gente precisar, a gente ter coisas velhas, mas também coisas novas. Em nome de Jesus, Pai. Nós, ó Deus, somos gratos ao Senhor, né, que a vida da pastora seja renovada com a unção do Senhor, com a tua graça, com o teu poder, que o Senhor alcance ela no seu ministério, mas também na sua casa, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor também, ó Pai, fique à vontade na vida de cada um que está aqui, né? Nós representamos nossas igrejas, representamos nossas famílias, que o Senhor nos alcance com o teu poder, que o Senhor nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. Que esses encontros aqui continuem a falar conosco, continuem a nos edificar e principalmente a nos unir como igreja do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Deus Obrigada abençoe. a todo mundo. Alguém Deus quer ativar o abençoe, microfone? irmãos.
Deus Amém. abençoe. Obrigada por tudo. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Flavinho. Obrigado Amo você, amo Fiamma e amo todo mundo aí. Glória a Deus. Obrigado, Yara. Manda um abraço pro Deus. Vini. Pessoal, obrigado. Então, vamos terminar, né? Todo mundo dando tchau, todo mundo feliz. Ninguém quer falar muito hoje. Entendi, Yara, que eles querem conversar aqui até 11 horas e eu xingo eles, mas hoje eles querem só agradecer porque eles estão cheios. Imparáveis, cadê o tchau? Ativa o áudio aí pra gente todo mundo dar um glória a Deus. Cadê o aleluia? Tchau! Glória a Deus, aleluia! Deus Maravilhoso! Amém, Flávia. Aleluia! A Fiamma. Foi muito bom, gente. Amei participar. Eu tô aqui. Ah, Fifi, tá fazendo comida, né, irmã? Glória a Deus, gente. Deus abençoe vocês. Tenham um restinho de noite abençoado. Amém. Durante a semana, não esqueçam, hein? Imparáveis. Coloquem versículos Amém. lá no grupo da Regarmina. Amo Tá vocês. bom. Obrigado, Yara. Tchau, Com tchau. Deus. Glória a Deus. Amém. Tchau, Tchau, Jean. Tchau. Vai melhorar, viu, Jean? Vai melhorar. Só espera. Espera no Senhor. Amém, eu creio. Deus está contigo, Amém. meu irmão. Gente, Amém. menos de um minuto vai Tchau. ficar aqui. Tchau. Fica com Deus. Obrigada, Elisabeth. Ah, falta um minutinho para acabar, então vou esperar. Sai, gente, credo. Sai, gente, bora. Vamos lá, Paty. Boa noite. A Jaque tá aí, gente? A Jaque tá. Ela tá com a tela fechada, mas tá. Pode dar beijo, mandar beijo para ela. Ah, que Jaque, O povo não vai sumida! sair, não, gente. Olha. Saudade, Betinha. Jaque. Amamos você, viu, amiga? Jaque sumida! Amamos você! Ai, gente, olha, um dia a gente podia fazer uma coreografia pelo Zoom. Um espontâneo pelo Zoom, sabe? O Flávio vai comandando e a gente vai dançando todo mundo junto Como e assim? filma. Vamos Vai, combinar? Flavinho. acho top. Vamos combinar? Vamos. Maciel. Nós vamos combinar então. Viu, Maciel? Deus te bendiga. Deus lhe bendiga, Maciel. Amém. Abraço, Maciel. Bendiciones. Deus Bendiciones. abençoe. Beijo, Maciel! Amém.